Amém. Glória a Deus. Ainda de pé, com o coração aberto, eu queria que nós todos recebêssemos o bispo Martinho Lutero, um dos bispos do Conselho de Ministros das Igrejas de Nova Vida do Brasil, que vai compartilhar conosco a primeira palestra deste sábado. Vamos recebê-lo com alegria e com gratidão ao Senhor pela vida dele. Boa tarde a todos, que Deus os abençoe de maneira rica e abundante em nome de Jesus. Sei que já estamos de pé, vamos aproveitar e colocar então, fazer o convite a que você abra a sua Bíblia no primeiro livro das Sagradas Letras, no livro de Gênesis, capítulo de número 8. Livro de Gênesis, capítulo de número 8. E eu gostaria de ler apenas a primeira parte deste verso. Gênesis, capítulo número 8, versículo número 20. A palavra de Deus assim registra: levantou Noé um altar ao Senhor. Podemos repetir esse versículo juntos? Levantou Noé um altar ao Senhor. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a Tua santa e preciosa palavra e pedimos, fala conosco neste dia, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, renova a nossa alma. E o que nós pedimos é que saiamos desta tarde, ao regresso para os nossos lares, renovados em Ti, restaurados em Ti, reanimados em Ti, fortalecidos em Ti, pela Tua palavra. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, sob o sacrossanto nome de Jesus, a quem amamos, a quem proclamamos, a quem pregamos, sobre quem testemunhamos e a quem aguardamos, em nome dEle que a Ti oramos. Amém e amém. Podem tomar, por favor, os seus assentos. Podíamos falar de vários altares, a Bíblia vai mencionando vários altares, a começar com este altar de Noé, Gênesis capítulo 8, depois temos o altar de Abraão, Gênesis capítulo 12, o altar de Isaac, Gênesis capítulo 26, o altar de Jacó, Gênesis capítulo 35, o altar de Moisés, que ele dá o nome de o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi, ali em Êxodo capítulo 17, temos o altar de Samuel em 1 Samuel capítulo 7, o altar de Saul em 1 Samuel capítulo 14, o altar de Davi em 2 Samuel capítulo 24, temos o altar de Elias em 1 Reis capítulo 18, mas eu quero me ater ao primeiro altar mencionado na palavra de Deus, que é o altar de Noé. Nós lemos, levantou Noé um altar ao Senhor. Eu nem vou me ater a toda a história de Noé, eu não vou me ater ao fato do dilúvio, eu não vou nem completar esse versículo, eu quero apenas esboçar com os amados irmãos a primeira parte desse verso que nós lemos, levantou Noé um altar ao Senhor. Noé, ele é chamado por Deus, a Bíblia diz que encontrou Noé graça diante do Senhor, quando Deus então, percebendo a corrupção do gênero humano, decide estabelecer juízo sobre a terra. Noé então é chamado, juntamente com a sua família, para construir a arca, diante daquele dilúvio que viria. A mensagem de Noé não é recebida, mas ele continua perseverante. E podemos extrair algumas lições de Noé. Primeiro, que ele ouviu a voz de Deus. Segundo, que ele creu na voz de Deus. Terceiro, que ele obedeceu a voz de Deus. Quarto, que ele testemunhou o que Deus falara que aconteceria. Ele foi uma testemunha daquele juízo que Deus falou a ele. Mas ele não permaneceu na arca. Depois de um tempo ele sai da arca, e a Bíblia diz que ao sair da arca, nós entramos então no nosso contexto, levantou Noé um altar ao Senhor. Mas para entendermos um pouco Noé
nós devemos então falar que ele era filho de Lameque. Ele era bisneto de Enoque, Gênesis 5, aquele homem que andou com Deus. Ele era neto de Matusalém, mas ele era filho de Lameque. E Lameque significa poderoso. A primeira extração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que o filho de Matusalém, o Lameque, ele recebe esse nome que nos faz lembrar sobre a nossa situação. Muitas vezes não nos valorizamos, entendemos a nossa pequenez, entendemos a nossa carência, entendemos as nossas limitações, mas devemos lembrar daquilo que diz a palavra de Deus em 2 aos Coríntios capítulo 12, a minha graça te basta, pois o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É exatamente na nossa limitação, é exatamente em nossa fraqueza, é exatamente nesse contexto de nossa pequenez, que o poder de Deus se aperfeiçoa, o poder de Deus se manifesta. Então nós devemos entender o nosso lugar na história, mas nós devemos entender o poder que nós temos conosco. O Senhor Jesus, na última promessa, antes de ser assunto aos céus, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, olha, mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e nos confins da terra. Recebemos poder, temos poder, somos pessoas, não que sejamos poderosas, mas que nós temos poder. Eu gosto muito daquele texto que a palavra de Deus fala, que esta lá em 1 João, capítulo número 2, que esta fala para os jovens, eu escrevi para vocês, porque vocês são os fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. João, o apóstolo, já no avançar de sua idade, ele dá um recado para os jovens, e ele fala, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Quando João vai falar novamente naquela mesma carta, no capítulo 5, olha, e esta é o que? Esta é a vitória que vence o mundo, que é a vossa fé. Ele então associa nesses dois capítulos, fé e palavra e fé. Muitos de nós buscamos apenas exercer a nossa fé, mas não buscamos nos aprofundar no conhecimento da palavra. Não congregamos, não ouvimos a pregação da palavra, não meditamos na palavra dia e noite, não buscamos ler, não buscamos escutar a palavra de Deus, e vamos ficando fracos. O Senhor Jesus, ele diz no Evangelho de Mateus, errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. O erro, então, segundo o Senhor Jesus Cristo declara, estava no fato que o povo ou não conhecia as Escrituras, ou não conhecia o poder de Deus. Nós temos que conhecer os dois lados. Temos que andar com a palavra de Deus, e temos que acreditar em milagres. Temos que exercer a nossa fé, temos que aplicar a nossa fé, principalmente nos tempos mais difíceis. E aí nos tornamos fortes. Esta é a vitória que vence o mundo, é a vossa fé. Então Lameque tem esse nome de poderoso, já mostra para cada um de nós, que nós temos esse tesouro em vaso de barro. Ainda que a nossa aparência seja uma aparência de pessoas tão limitadas, mas nós temos o poder do Espírito Santo em nós, e temos um poder que precisa ser usado. Os dons precisam ser usados, do que Deus nos capacitou precisa ser usado por nós. Eu gosto muito de entender que nós somos igreja, e não apenas frequentamos igreja. Nós temos que ser mais do que assistentes de igreja, nós temos que ser a própria igreja, o próprio corpo que se move, que faz mudanças, um fortalecendo o outro, um animando o outro, aplicando os seus dons junto aos dons dos outros, e a igreja assim vai avançando. Mas o fato é que eu gostaria de voltar ao texto e falar sobre 4 lições que vamos extrair desse texto base, 4 lições que nós vamos extrair de Gênesis capítulo 8, na primeira parte do versículo número 20, e prometo não sair dessa base na mensagem de hoje. Diz o texto da palavra de Deus nessa primeira lição: levantou Noé um altar
ao Senhor. Lameque, quando vai dar o nome a seu filho Noé, ele o faz sem perceber, de forma profética. Ele aplica um nome ao seu filho sem entender o que aconteceria futuramente. Porque Noa, significa descanso. E Noé, exatamente após um período de dilúvio, após um período de tribulação, após um período de juízo, após um terrível momento da história humana, veio trazendo descanso, uma nova fase da vida. Nós precisamos entender nessa primeira parte do versículo, quando falamos do nome Noé, que nós precisamos de descanso. Nem sempre nós podemos perceber o descanso porque estamos em meio a tribulações, contas atrasadas, pressões no emprego ou não emprego, doenças, tantas dificuldades nós temos. O que nós não podemos fazer, amados irmãos, é parar de lutar. E a primeira ferramenta da fé em prática é a nossa oração. Nós devemos orar, Deus abre uma porta, devemos orar, Deus dá-me uma direção, devemos orar sempre e constantemente ao Senhor. Mas em nossas orações, nós podemos pedir ao Senhor Noé, nós podemos pedir ao Senhor descanso. Deus, traz descanso à minha alma, traz conforto à minha alma. Um dos salmos mais conhecidos da palavra de Deus é o Salmo 23, quando fala que o Senhor, que é o nosso pastor, Ele nos leva não apenas a pastos verdejantes, mas ao que? Nos leva a águas de descanso, onde refrigeramos a nossa alma. Amados irmãos, eu sou uma das pessoas que quando vou à casa do Senhor, eu sou renovado. Quando ouço a palavra de Deus sendo pregada, eu sou renovado. Quando as pessoas estão orando, eu sou renovado. Eu encontro águas de descanso quando a Bíblia é pregada. E nós não podemos abrir mão disso. Nós vivemos num tempo onde os desigrejados já compõem uma grande parte das pessoas que estão nos institutos de pesquisa. Pessoas que congregavam e deixavam de congregar. Pessoas que entendem que não precisam de congregar, de ouvir a palavra, de desenvolver os seus dons, de estar debaixo de uma liderança, de estar ajudando os seus irmãos, fortalecendo uns aos outros. Não. São pessoas que só querem ficar isoladas, e aí vão num processo de desgaste, um processo de esfriamento. Aquela expressão da brasa fora do braseiro, ela vai se esfriando, e a pessoa deixa de orar, a pessoa deixa de ser exortada na palavra de Deus, porque quando nós viemos à igreja, nós somos admoestados sim. As pessoas deixam de ouvir a pregação da palavra, as pessoas se acomodam, as pessoas dormem no sono fatal. Mas eu quero dizer para vocês, que Ele nos conduz a pastos verdejantes. As águas de descanso são posteriores à alimentação, e a alimentação é a palavra de Deus. Não podemos abrir mão disso. Um outro salmo muito conhecido, além do 23, é 91, quando diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o que? Descansará. Nota bene, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, não é o que visita o esconderijo do Altíssimo. Há uma diferença entre habitar e frequentar eventualmente, entre habitar e visitar. Quem habita no esconderijo do Altíssimo, quem habita nas profundezas de Deus, tem um relacionamento com Deus, uma busca constante com Deus, ele encontra descanso em Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz, depois de enviar os seus discípulos naquela comissão evangelística, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala, anuncia um dos cernes de sua mensagem, que diz, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso para vossas almas, vocês vão encontrar descanso. A mensagem do Evangelho, amados irmãos, pode não prometer um emprego novo para você, pode não prometer uma riqueza que muitos prometem nos púlpitos, pode não prometer que você vai ficar mais elegante, mas uma coisa ela promete, que você vai encontrar descanso na sua alma.
é a promessa dele. Mas para isso você tem que dar um passo. E o passo está no primeiro verbo, vinde, venham, vinde a mim. Não apenas o convite a vir, como Jesus espera que você dê esse passo, vá até ele, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque muitos estão cansados e sobrecarregados, mas não vão a Jesus. Eles vão à religião, eles vão a muitas igrejas, eles vão a várias entidades, mas eles não buscam a solução em Jesus. Por isso nós devemos buscar esse Noah, esse Noé, esse descanso em Jesus Cristo. Por quê, amados irmãos? Porque tem um momento que nós poderemos dizer aquilo que Deus declara sobre Davi. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 7, que Deus deu a Davi descanso de seus inimigos. Há momentos que Deus vai fazer que nós tenhamos vitórias, e vitórias contra os nossos inimigos. Aqueles que querem nos derrotar não vão mais nos afetar. Por quê? Porque às vezes a derrota deles é fazer-nos perder sono, ameaças, intimidações, medos, mas você vai descansar no Senhor. Você não vai fazer, não, o Sambalate não vai me derrotar, Tobias o Arábio não vai me derrotar, ninguém vai fazer com que eu perca a paz, essa paz que excede a todo entendimento. Essa é a primeira lição que nós podemos extrair desse texto de Gênesis capítulo 8, versículo 2. Temos uma segunda lição que nós gostaríamos de extrair desse texto, quando nós lemos: levantou Noé um altar ao Senhor. Foi ao Senhor que ele levantou um altar. Não foi às várias entidades que eram cultuadas naqueles tempos antigos. Não era uma nova experiência na sua família, nada disso. Era ao Senhor. Ele focava no Senhor que o chamou, o Senhor que o usou, o Senhor que lhe direcionou aquela arca. O Senhor, um altar ao Senhor. Existem 3 tipos de altares que nós devemos derrubar: o de Juízes capítulo 6, o de Números capítulo 23 e o de Êxodo capítulo 32. Juízes capítulo 6, ele fala do altar de Joás. É um altar, mas é um altar que foi levantado para Baal. Joás então era um cultuador de Baal, de uma entidade demoníaca, cananeia. Mas esse homem teve um filho chamado Gideão, e a Bíblia diz que Gideão foi e derrubou o altar de seu pai Joás, e por isso Gideão foi chamado Jerubaal, aquele que derruba o Baal. Meus amados irmãos, o primeiro altar que nós devemos tirar de nossas vidas é a pressão de mantermos alguns hábitos e costumes que são herdados de nossa família, inclusive em relação ao culto ao Senhor. Nós devemos ter nossas próprias experiências com Deus, e no caso dele, nós devemos nos converter somente a Deus. Eu creio que é o caso da maioria aqui, se não de todos, mas eu não sei se é o caso daqueles que recebem esse link e ouvem essa mensagem. Muitos dizem: não, eu não vou seguir a Jesus Cristo, porque a minha tradição familiar é uma tradição de meu pai, de meu avô, de meu bisavô, é uma tradição que nós éramos devotos de santo tal, santa tal, eu não vou fazer isso por causa da minha família. Nós devemos derrubar esse altar, devemos derrubar esse medo de mantermos um culto familiar, por causa de nossa ascendência genealógica. Nós não podemos fazer isso. Jesus, ele fala de perdermos pais e irmãos. Jesus, ele fala que se alguém quiser seguir, ele tinha que negar a sua própria vontade, tomar a sua cruz e então segui-lo. Nós devemos optar pela renúncia para seguir a Jesus. Eu quero dizer para você, se você ainda não entregou sua vida exclusivamente ao senhorio de Jesus Cristo, você deve fazê-lo, porque esse é o primeiro altar que precisa ser erguido depois que você derrubar o altar familiar, porque não há como servir a 2 senhores. Você não pode estar no culto servindo ao Senhor e na sexta-feira cultuando outras entidades. Você não pode estar no culto adorando a Deus com as suas mãos levantadas, enquanto no sábado está adorando a sua própria carne, a sua própria lascívia, aquilo que Satanás tem colocado como obstáculo para o culto direto a Deus.
Então nós devemos derrubar o altar de Joás. Eu falei de Juízes 6, mas eu também mencionei em Números capítulo 23. Um profeta, ele foi contratado para profetizar contra Israel. Esse profeta se chama Balaão. E Balaão, ele não apenas constrói um altar, mas a Bíblia diz que ele constrói 7 altares. E os 7 altares demonstram os momentos que ele vai cultuar, fazer cultos para que Israel fosse derrotado. Mas em determinado momento, nesse mesmo capítulo, ele declara para o rei Balaque: olha, se Deus abençoou, eu não posso revogar. A segunda coisa que nós devemos saber sobre o altar é que quando nós temos um culto a Deus, servimos a Deus, andamos na direção de Deus, não há nenhuma maldição que nos alcança. Maldição sem causa não nos alcança, não nos atinge. Nós somos do Senhor, nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo, guardados pelo Senhor. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender que nesse momento, o altar de Balaão não teve efeito contra Israel. O altar das pessoas que tentam maldições contra a tua vida não terão efeitos nesses altares. As maldições não te atingirão, porque você é protegido pelo Senhor, pelo Todo-Poderoso. Eu falei então de 3 altares. Eu falei de 3 altares que precisam ser derrubados: o altar de Joás, o altar de Balaão, mas há um terceiro altar. E de uma pessoa quando a gente menos espera que vai erguer um altar idolátrico: Arão. Êxodo capítulo 32, a Bíblia vai falar a respeito deste homem, irmão de Moisés, irmão de Miriam, que face a demora de Moisés descer do Sinai, do cume do Sinai, ele cede a vox populi, ele cede a pressão externa, e numa instabilidade eles levantam um bezerro de ouro para adorar. O povo tinha pouco tempo antes visto 10 grandes milagres, 10 grandes pragas no Egito, 10 manifestações do poder de Deus, mas apesar de verem milagres, pouco depois estão cultuando o bezerro de ouro. Há muitos na igreja que depois de terem visto milagres nas suas vidas, milagres na vida das suas famílias, milagres na congregação, eles estão cultuando o bezerro de ouro. Isso se chama o altar da instabilidade espiritual. Por quê? Porque Moisés demorou a descer. Nos lembramos do altar de Saul, 1 Samuel capítulo 14. Nos lembramos do próprio Saul, quando ele não aguarda Samuel chegar. E muitas vezes nós somos instáveis, vemos milagres, vemos a manifestação do poder de Deus, mas daqui a pouco estamos cultuando outros deuses. E quando eu digo outros deuses, estamos cultuando muitas vezes a nós mesmos, a nossa própria vontade, a nossa própria carne. Dizemos que somos servos de Cristo, mas na verdade somos servos de nós mesmos. Somos escravos de nós mesmos e não doulos de Cristo. Meus amados irmãos, temos que derrubar esses 3 altares. Por isso que nós lemos a segunda parte desse versículo. Levantou Noé um altar ao Senhor. Não foi o altar de Balaão, não foi o altar de Joás, não foi o altar de Arão. É o altar que nós devemos levantar ao Senhor. Voltemos ao texto base e vamos para a terceira lição. A Bíblia diz: levantou Noé um altar ao Senhor. Você pode repetir esse versículo comigo, essa primeira parte do versículo comigo? Levantou Noé um altar ao Senhor. Altar. O altar era onde se ofereciam sacrifícios a Deus, esse altar feito a Deus, ao Senhor. Havia 5 tipos de altares que eram levantados ao Senhor. O que está em Êxodo 20, que é o altar de terra. O que está em Êxodo 27, que é o altar de madeira de acácia. O que está em 1 Reis, capítulo 18, que é o altar de pedra. O que está em Êxodo capítulo 26, o altar de bronze. E o que está em Êxodo capítulo 30, que é o altar de ouro. Então nós temos o altar de terra, o altar de madeira de acácia, o altar de pedra, o altar de ouro e o altar de bronze. 5 tipos materiais compunham os altares.
Cada um tem um significado e uma aplicabilidade. Esse primeiro altar que eu citei para vocês, que é o altar de Êxodo 20, é altar de terra, de barro. O barro representa a nossa fragilidade, a nossa composição. Apesar de frágeis, como nós falamos anteriormente, nós devemos erguer um altar ao Senhor. Através de nossas limitações, nós devemos erguer um altar ao Senhor. É um altar de terra, é um altar de barro, é um altar simples, mas nós devemos erguer esse altar ao Senhor. Você pode não ter tudo o que você gostaria de ter, mas uma coisa ninguém pode tirar da tua fé no Senhor. Ninguém pode tirar. As circunstâncias não podem tirar, nada pode tirar. Então você, olha, eu sou apenas barro, mas é isso que eu tenho para te oferecer, Deus, o meu coração. É o meu coração no teu altar. Então o primeiro altar, o altar de terra, é o altar que mostra a nossa fragilidade, a nossa limitação. Eu falei sobre um segundo tipo de altar, que é o altar de madeira de acácia, Êxodo 27. Esse altar nos lembra a sarça, que queimava e não se consumia. Aquele arbusto que queimava e não se consumia. O que nos leva ao entendimento de um relacionamento com Deus. É Deus falando com Moisés, é Moisés falando com Deus, é Deus direcionando Moisés, é Moisés colocando as suas limitações a Deus, é Deus contra-argumentando Moisés, e Moisés colocando desculpas para Deus, e Deus falando, não importa, você vai. E é a direção que deve prevalecer no nosso relacionamento com Deus, porque muitas vezes nós oramos a Deus, pedimos a Deus, abrimos nosso coração a Deus, mas quando Deus começa a responder, nós falamos, não tem condições, as minhas palavras são pesadas, eu não tenho oratória para chegar a Faraó, e Deus fala, mas você vai. O que importa então, meus amados irmãos, não é apenas nós falarmos com Deus, mas é falarmos e ouvirmos Deus. E mais importante ainda do que ouvir a Deus, mais importante ainda, é nós obedecermos a Deus. Porque muitos ouvem e não obedecem, não praticam. Então nós devemos erguer o nosso altar de barro, de terra. Nós devemos erguer o nosso altar de madeira de acácia. Mas há um terceiro dos 5 tipos de altares que nós devemos erguer, que é aquele que se encontra em 1 Reis, capítulo número 18, que é o altar de pedra. Se, por um lado, o barro, a terra, representa a fragilidade, a madeira de acácia representa, então, essa comunhão com Deus, a pedra representa a firmeza que nós devemos ter. Pedra representa isso, algo firme. Nós devemos ter uma fé inabalável. Nós devemos ser pessoas inabaláveis. Paulo vai falar sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15, no final dele. E nós devemos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes no Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Então nós devemos trabalhar para o Senhor, nós devemos servir ao Senhor, mas inabalavelmente. Mas há poucas pessoas na reunião que eu dirijo. Permaneça trabalhando ao Senhor inabalavelmente. Mas eu não estou vendo os resultados que eu gostaria de ver na minha igreja, no meu grupo de oração, no meu ministério de evangelismo, no meu grupo de louvor. Não importa, permaneça trabalhando firmemente, porque tudo que nós devemos fazer são coisas firmes. É o trabalho firme, é olhar firmemente ao autor e consumador de nossa salvação, que é Jesus Cristo. Então nós devemos ter firmeza, e esse terceiro tipo de altar, o altar de pedra, demonstra um altar de firmeza. Há um quarto tipo de altar. Falamos do altar de terra, falamos do altar de madeira de acácia, falamos do altar de pedra, mas agora falaremos sobre o altar de ouro, Êxodo capítulo número 30. Amados irmãos, o altar de ouro representa santificação, pureza. Porque quando você vai buscar o ouro numa mina, ele não está visível, e você começa a escavar, existe uma crosta que você não vê o brilho, ela esconde o brilho. Aí você pega uma pepita e você começa a esfregar algo nela, e aí começa a ver o brilho. Aquele brilho está escondido, mas aquela pedra é muito preciosa. Mas para aquela crosta sair, para que as impurezas saiam, a pepita tem que ser lançada onde? No fogo. E depois que o fogo então tira toda a impureza, aquela pepita passa a ter um valor excelente. Amados irmãos, nós devemos buscar
no Senhor, retirar toda a crosta de impureza. Devemos retirar diante do Senhor tudo aquilo que tem retirado o brilho de nossa vida. O altar tem que ser de ouro, ele tem que reluzir. Jesus, ele fala em Mateus capítulo 5, olha, vocês são a luz do mundo. A gente não pode esconder a lâmpada debaixo de um alqueire, a gente não pode esconder a luz, ela vai brilhar, ela tem que brilhar. Nós devemos brilhar, e muitas vezes não brilhamos. Então a pergunta é, será que nosso altar é de ouro? Nós devemos reluzir. Uma coisa é certa, coisas têm que ficar para trás. Essa crosta de carvão tem que ficar para trás. Impurezas no fogo vão ser retiradas. Então busque ao Senhor, para que o seu Espírito Santo lhe aqueça, a fim de que você retire toda a impureza, e essa luz brilhe, esse ouro brilhe. E eu falei para vocês, sobre os 5 tipos de altar. O altar, você pode repetir o primeiro, o altar de terra. O segundo tipo de altar, o altar de madeira de acácia. O terceiro tipo de altar, o altar de pedra. O quarto tipo de altar, o altar de ouro. E o quinto tipo de material que compunha o altar, era o altar de bronze. Êxodo capítulo de número 26. O altar de bronze, o bronze representa juízo. E há vários juízos que a Bíblia estabelece na Bíblia, a palavra de Deus estabelece, revela a cada um de nós. Há vários tipos. Nós sabemos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8, versículo 1. Versículo 4 diz, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, diga-se de passagem. Mas o fato é que nós lembramos muitas vezes João 3,16, mas esquecemos João 3,18, quando a Bíblia diz que quem crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Então existem juízos, existem vários juízos. Primeiro juízo, o juízo da cruz, 1 Pedro capítulo 4. Segundo juízo é o alto juízo que nós devemos fazer no dia da ceia, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí prossegue com o alimentar-se da ceia, comer da ceia. Então temos o juízo da cruz, temos o juízo que é o alto juízo, temos o juízo do mundo pelos santos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, temos o juízo dos anjos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, temos o juízo das nações, Mateus capítulo 25, temos o juízo de Israel, Ezequiel capítulo 20, nós temos o tribunal de Cristo, onde nós vamos comparecer, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, nós temos o tribunal do grande trono branco ali em Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 14, nós temos o juízo de Satanás no capítulo 20, versículo 10 de Apocalipse, mas o que me chama a atenção é aquele juízo que a Bíblia descreve em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, o juízo, pois, começa pela casa de Deus. O juízo, pois, começa pela casa de Deus. O juízo, pois, começa pela casa de Deus. Então o altar de bronze nos lembra a sempre estarmos vigiando, a sempre estarmos buscando ao Senhor, a sempre estarmos refinando nosso ouro no fogo. E aí então, eu vou para a conclusão dessa primeira parte do versículo número 20, de Gênesis capítulo 8. A quarta lição que nós podemos extrair. O texto ele diz, levantou Noé um altar ao Senhor. Você pode repetir comigo a primeira parte desse verso? Levantou Noé um altar ao Senhor. Eu finalizo com a primeira palavra desse versículo, com o verbo desse versículo, dessa metade do versículo. Levantou Noé um altar ao Senhor. Amados irmãos, a Bíblia fala para nos levantarmos. A Bíblia fala para nos levantarmos de Sodoma, Gênesis capítulo 19. Levanta e sai de Sodoma, porque vai vir juízo ali. Há irmãos que frequentam a igreja, mas habitam em Sodoma, visitam Sodoma, sai de Sodoma, porque o juízo vai cair em Sodoma. Há outros que se encontram no segundo levantar, que precisam levantar. É aquele levantar que nós vemos 2 capítulos depois, em Gênesis capítulo 21, que é o levantar de Agar. Agar já via que Ismael ia morrer, Agar já tinha perdido a esperança,
e Deus fala: levanta e olha que tem uma fonte de água. Muitas vezes a fonte de água está na nossa frente e nós não conseguimos enxergar porque não levantamos os olhos. Um quarto tipo de levantar que eu quero dizer para vocês sobre isso, eu digo para você: levanta, porque a fonte de água já está na tua frente, você que não está olhando. Diga para a pessoa que está do seu lado: levanta os teus olhos e olha a fonte de água. Há um terceiro levantar, é o de Êxodo capítulo número 8, glória ao Senhor. Há um terceiro levantar, que é o de Êxodo capítulo número 8, nós citamos: levanta e vai até Faraó. Muitos não querem enfrentar os seus desafios, muitos não querem enfrentar os seus gigantes, os seus Golias, muitos não querem enfrentar os poderosos faraós, mas Deus dá ordem a Moisés: levanta e vai até Faraó, porque não adiantaria nada Deus ter falado para Moisés se Moisés não saísse do lugar. Moisés não faria nada, não seria usado por nada. Ele precisou levantar, ele tinha dificuldade, Deus falou: levanta e vai. Quarto ponto de levantar, a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 14: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Há pessoas que precisam despertar o seu sono. Desperta, ó tu que dormes, mas o texto diz: levanta de entre os mortos. Há pessoas que estão dormindo com defuntos, há pessoas que estão dormindo com mortos, há pessoas que estão descansando com pessoas que não têm uma vida com Deus. Procura congregar, não deixe de congregar, não deixe de buscar amizade com os santos, não deixe de buscar amizade com o povo de Deus. Levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará, como diz o apóstolo Paulo. E por fim, meus amados irmãos, eu quero dizer a você, e eu quero encerrar com esse texto. Ezequiel, sacerdote, esse homem, ele vai receber grandes revelações de Deus, mas tem uma palavra que fala muito ao meu coração, com o qual gostaria de encerrar, porque nós falamos: levantou Noé um altar ao Senhor. Nós falamos sobre Noé, nós falamos sobre um altar, nós falamos sobre o Senhor, mas esse levanta é fundamental, porque em Ezequiel capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus diz diretamente a Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. Eu quero te convidar a você se colocar de pé nesse momento, porque Deus quer falar contigo. Nós vamos dedicar um tempo com os nossos olhos fechados agora, e nós vamos dizer: Deus, eu me coloquei literalmente em pé, fala comigo nesse momento. Comece então a falar com Deus, comece a falar: Deus, eu quero levantar esse altar ao Senhor, eu quero levantar o altar ao Senhor, como Noé, eu quero levantar o altar ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, nesse momento nós dedicamos esse momento à oração, nós dedicamos esse momento para agradecer, nós dedicamos esse momento para te clamar, te pedir perdão, Senhor. Perdoa se temos levantado outros altares, perdoa, Senhor, se nós não temos nos levantado de Sodoma, se nós não temos levantado, Senhor, ainda que estejamos próximos à fonte de água, se nós temos dormido entre os mortos. Deus, nós vamos nos levantar. A tua palavra diz: põe-te em pé e falarei contigo. Fala conosco, Deus, nesta manhã, nessa tarde. Senhor, tu tens falado conosco, continua a falar conosco, Deus. Tu nos trouxeste aqui para uma mensagem, e tu destes o teu recado. Vais continuar falando através do louvor, vais continuar falando através do próximo pregador, mas nós pedimos: fala conosco, Pai. Eu me coloquei em pé, fala comigo, dá-me a tua direção, dá-me descanso, Pai. Eu preciso de descanso, eu preciso de direção. Pai amado, o dilúvio veio, mas depois veio a bonança, veio, Senhor, a paz, veio, Senhor, o reerguimento, veio, como diz o nome Noé, repouso. Pai amado, precisamos do teu repouso. Pai, nos colocamos de pé, nós oramos a ti agradecidos pela tua palavra, porque falastes conosco nesta tarde. Põe-te em pé e falarei contigo. E Senhor, nós fazemos como Noé. Diz a palavra de Deus: levantou Noé um altar ao Senhor. Que tu vejas esse altar em nosso coração, que tu vejas esse altar em nosso testemunho, que tu vejas esse altar em nossas ações, que tu vejas esse altar em nossa comunhão contigo. Que tenhamos um altar de terra, que tenhamos um altar de
madeira de acácia, que temos um altar de pedra, que temos um altar de ouro e que temos um altar de bronze, mas nunca falte fogo no altar, como diz Levítico 6, jamais falte fogo no altar, independentemente do material. E o que nós pedimos, Deus, as tuas bênçãos sobre nós, e nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Glorifica ao Senhor e que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Diga à pessoa que está do seu lado o versículo: levantou Noé um altar ao Senhor. Diga para ele: levante um altar ao Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Teus olhos revelam que